Fala, minha grande comunidade do @Direito Fora de Pauta, minha grande comunidade do @Enciclopédia do Direito. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer que hoje o Direito Fora de Pauta está em primeiro lugar, podcast jurídico no Brasil, é o podcast mais ouvido em temas do direito no Brasil. Agradecer também o sucesso do @Enciclopédia do Direito, que lançado no mês de janeiro, hoje já está chegando a 1.800 seguidores no Instagram. Bom, nunca mais eu vim aqui gravar um vídeo para vocês para tratar de um tema jurídico através desse método. Geralmente eu faço através de postagens, de artigos, enfim. Mas eu me senti na obrigação que esse tema fosse tratado por vídeo, porque coincide justamente com o primeiro tema objeto de vídeo nesse canal. Desde o mês de março, aliás, no início do mês de março, quando eclodiu essa infeliz pandemia do coronavírus que nos obriga nos manter em quarentena, em isolamento, nós já antecipávamos, quando eu digo nós, porque tanto eu quanto o Caio, meu sócio no projeto, nós já antecipávamos aí que um dos grandes problemas desse período seriam as relações contratuais. E lá atrás também focamos que talvez o maior deles estivesse relacionado aos contratos de prestação educacional. Então, os contratos com escolas, sobretudo as escolas infantis. E pensávamos assim porque nas escolas infantis seria muito mais difícil que fosse pivotado, que fosse modificado o modelo para o ensino à distância. Então, a criança, sobretudo criança até 5 anos de idade, até 6 anos de idade, ela demanda um pouco mais de presença física, de um acompanhamento próximo, que talvez fosse incompatível com a videoconferência. E lá atrás, então, falávamos das imensas possibilidades aí relacionadas ao contrato. Lá atrás falamos, inclusive, que essas relações deveriam ser tratadas aí dentro do âmbito da boa-fé, da mútua compreensão, que deveria reger esse tipo de relação. Nós falamos sobre a existência ou não de um direito ao desconto, se havia ou se não havia uma justa causa para a ruptura do contrato, se haveria ou não haveria incidência de multa, ou até dever de integralização das diferenças aí por eventual ruptura antecipada do contrato. Enfim, lá atrás nós já falávamos tudo isso, e eu inclusive cheguei a escrever um artigo em que opinei na oportunidade, que está disponível aí no Jus Brasil. Mas esse tema apresentou um viés diferente, na verdade reflexo, consequências, dúvidas de outra linha, completa outra linha, sobretudo desde a segunda-feira. Desde a segunda-feira que nossos telefones não param de tocar. Lembrando que aqui na Bahia, onde estamos falando, já é feriado, mas desde segunda-feira é feriado antecipado, os feriados foram antecipados, assim como São Paulo. E a discussão desde a segunda-feira é se, além do viés contratual, se existia algum tipo de consequência para os pais que retiram os filhos da escola. Ou seja, será que existem consequências penais? Será que existem consequências civis? Será que existem consequências administrativas para os pais que retiram os filhos da escola? Então essa foi a pergunta que mais se repetiu desde a segunda-feira. Se eu pudesse, foram incontáveis ligações, mais de 30 ligações, tanto de clientes que são donos de escola como de pais de alunos. Não sabemos por quê, ao bem certo aí qual foi a razão disso. Acredito que tenha sido através de um documento que passou a ser difundido aí, de um termo de responsabilidade, um termo de ciência que nós já falaremos. Mas o certo é que esse tema ganhou grande relevância e, por não ter tratado dele anteriormente, me senti na obrigação de fazer esse vídeo. E antes de mais nada, com perdão que esse vídeo fica um pouquinho longo, mas prometo que vai valer a pena cada minuto, eu tenho que lembrar que a educação, assim como a saúde, são direitos fundamentais da criança, também do adolescente, e que devem ser resguardados aí com prioridade absoluta, e sempre sobre o prisma do melhor interesse desses indivíduos, dessas crianças, por estarem efetivamente em desenvolvimento. E quando falamos também lá atrás da questão do bom senso, da boa-fé, nós já defendíamos que a maioria das escolas, elas estavam efetivamente evitando esforços aí
para se adaptar a essa nova realidade, para alterar o modo de ensino do presencial para o ensino à distância. Mas também sabíamos e antecipamos lá atrás que para crianças com tenra idade, sobretudo até os 5 e 6 anos, como eu disse, essa medida talvez de ensino à distância não se mostrasse ainda tão eficaz, né? E a experiência mostra isso, quem é pai sabe isso, sabe o quanto uma criança abaixo dos 5, 6 anos de idade demanda mais a presença física, né? Acompanhamento próximo. Bom, então, nesse panorama aí, falamos do ponto de vista contratual, né? E agora estamos praticamente, né, estamos caminhando aí para o terceiro mês, aqui na Bahia, aí de interrupção, né, das atividades por conta desses decretos estaduais, por conta do decreto municipal, dos decretos, né, municipais, decretos estaduais, que determinaram o fechamento aí por motivo de saúde pública. Então é absolutamente natural que novas dúvidas surjam, é absolutamente natural também que os pais comecem a ficar incomodados com essa situação, seja pela uma insuportabilidade econômica, ou seja pela própria dificuldade aí em negociar esse contrato nas escolas, ou ainda por não concordarem com o formato de ensino. Então, sobretudo a partir desse terceiro mês, começou a aumentar a quantidade de pais que pediam aí o cancelamento, a suspensão dos contratos, não mais apenas o desconto, inclusive como as escolas já vinham até em boa fé concedendo, né, e negociando. Bom, então, me afastando um pouquinho desse viés contratual, que ganhou muita força, inclusive, quando se privilegiou a livre iniciativa e a autonomia privada, sobretudo em setembro de 2019, né, com a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, que foi a Lei 13.874. Eu venho tratar agora de um outro tema, né, portanto me furtando essa questão contratual, mas me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida aí, mandar uma mensagem para mim, meu e-mail, um direct ou através daqui dessa postagem, que eu vou responder com o maior prazer. O objetivo desse vídeo é meramente instrutivo, eu vou fazer uma análise do ponto de vista de normativos, da Convenção sobre Direitos da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Penal, do Código Civil, da Lei de Diretrizes Básicas Educacionais, enfim, eu vou analisar de acordo com essa legislação se há ou se não há consequência para o pai, para a mãe ou para o responsável legal em caso de retirar do seu filho da rede de ensino. Bom, como eu disse, né, desde segunda-feira a gente vem respondendo a essas perguntas e apuramos que isso surgiu porque alguns pais estavam tendo dificuldade em ter atendido o seu pedido de cancelamento com a rede privada ou pedido de suspensão com a rede privada da continuidade da prestação escolar. Então, toda vez que havia esse pedido, sobretudo para criança a partir dos 4 anos de idade, havia um condicionamento, aliás, está havendo um condicionamento por essas escolas, e é sobre isso que a gente vai falar. Será que esse condicionamento é legal? Será que esse condicionamento é legítimo? Será que existe previsão legal? Será que não é mero revanchismo da escola? Vejam, são 3 documentos, na verdade, que nós observamos e analisamos dentro desse viés, né? E as escolas que são nossos clientes, inclusive, nós confeccionamos. O primeiro documento todos conhecem, que é um termo, né? Que, na verdade, ou um atestado, em que o pai prova que ele reservou a vaga em outra rede de ensino. Então, quem é pai, quem é mãe, quem é responsável legal, que já colocou um filho na escola, sabe que para modificar, para tirar o filho da escola, ele deve apresentar esse atestado de que o aluno tem uma vaga reservada em outro estabelecimento de ensino. Esse é o primeiro, é a forma tradicional, acho que não tem grande dúvida a respeito. Mas existem outros 2 condicionamentos, esses mais novos, que surgiram agora no contexto do coronavírus, né, dessa paralisação de atividades, que são basicamente um termo de responsabilidade e um termo de ciência. As escolas, né, estão exigindo que os pais, independentemente de terem ou não atestado de vaga, elas assinem um termo, os pais, assinem um termo de responsabilidade, admitindo, né, que eles estão cientes que obviamente têm responsabilidade
por essa evasão escolar e que essa evasão escolar estaria em desacordo com as diretrizes da educação. Então, além das questões contratuais, de eventuais penalidades contratuais por conta desse distrato, os pais, para tirar as crianças da escola, né, ou para ter a suspensão do contrato, elas devem assinar esse termo, os pais devem assinar esse termo de responsabilidade para assumir a responsabilidade por essa evasão escolar. Quando eu falo evasão escolar é porque é um nome técnico, é um nome que aparece na legislação. Além desse termo de responsabilidade, os pais também devem assinar, né, um termo de ciência de que essa retirada da criança da escola ela vai ser comunicada pela escola ao conselho tutelar. Então, além do termo de responsabilidade, existe um termo de ciência em que a escola diz aos pais, olha, além de você estar dizendo que é responsável por essa evasão escolar, eu vou comunicar isso ao conselho tutelar. E alguns pais entendem isso como uma ameaça. Olha, a escola está fazendo isso para, talvez, né, força coercitiva, para me proibir, ou talvez para fazer com que eu desista da ideia de cancelar desistir da ideia de tirar a criança da escola. Mas será que é por aí mesmo? A gente vai analisar isso sobre o viés tanto educacional como dos pais. Sobre a educação, está disposto, como eu disse, em vários diplomas. Né? Então, do ponto de vista abstrato, a educação da criança ela é um dever do Estado, da sociedade e da família. A gente pode citar aí o artigo 3º, número 1 da Convenção sobre os Direitos da Criança, podemos citar o artigo 227 da Constituição Federal, posso citar ainda o artigo 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, poderia citar inclusive a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas, enfim, existem várias normas aí que falam de forma abstrata aí dessa questão educacional como um direito reconhecido à criança. Eu não vou ler esses dispositivos, até porque isso tomaria muito tempo, o vídeo ficaria mais longo do que já é, mas a minha intenção efetiva é demonstrar que esse dever de prestação educacional genérico é atribuído de forma solidária, portanto, ao Estado, sociedade, pais e ou responsáveis. Mas como minha intenção principal é falar da posição dos pais e da escola, eu vou falar das disposições que estão relacionadas aos pais e à escola especificamente, obviamente que sem embargos, né, das outras. Então, será que esse condicionamento de apresentação de um atestado de vaga em outra escola, de uma assinatura de termo de responsabilidade ou de um termo de ciência, ele é legal, ele é legítimo? Vejam, se nós tratarmos especificamente dos pais, eu chamaria atenção para alguns dispositivos. Eu chamaria atenção aqui para o dispositivo constante no artigo 229 da Constituição Federal, para o artigo 1639, inciso 1 do Código Civil, para o artigo 22 e o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Falaria ainda do artigo 6º e do artigo 4º, inciso 1 da Lei Federal, né, a 9.934/96, que é a LDB, que é a lei que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional. Então eu vou citar alguns dispositivos, chamar a atenção para entender a responsabilidade dos pais e explicar por que as escolas então estão exigindo, né, onde eu quero chegar com isso, né, dessa exigência da escola. Se nós analisarmos do ponto de vista constitucional, o artigo 229 da Constituição diz lá que os pais eles têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Esse dever ele é complementado por um outro dever que está presente no artigo 208 da Constituição Federal e que foi copiado, o texto foi copiado pela Lei de Diretrizes Básicas, como eu disse, a Lei 9.934/96. Lá no artigo 4º, inciso 1, dessa LDB, que é a mesma redação, como eu disse, do artigo 208 da Constituição Federal, diz que a educação básica ela é obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos, dos 4 aos 17 anos, e aí estabelece qual é a forma que ela vai ser desenvolvida. E o artigo 6º da LDB diz lá que é dever dos pais ou dos responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Sem prejuízo, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem lá no artigo 55 e diz: os pais ou o responsável legal têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Observe, eu citei aqui Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes Básicas Educacionais, mas eu poderia citar outros dispositivos, poderia citar aqui a Convenção, eu poderia citar o Código Civil,
Enfim, esses são dispositivos específicos e todos eles falam de objetivos específicos e responsabilidades específicas dos pais de manterem os seus filhos matriculados nas escolas. Sobretudo, a partir dos 4 anos de idade. Mas onde eu quero chegar com isso? Vocês já vão entender. Se nós falamos da responsabilidade dos pais, vamos falar agora das consequências em caso de descumprimento dessas responsabilidades. Será que os pais que não prestarem essa educação ao seu filho, não observarem esses dispositivos legais, será que se os pais, durante a educação dos seus filhos, causarem interrupção, ou seja, a retirada dos filhos, eles sofrerão alguma penalidade? Observem, eu vou falar sobre o viés do Código Civil, do Código Penal e sobre o viés do Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ponto de vista do Código Civil, se nós observarmos, o artigo 1635, inciso 5, 1637 e 1638, inciso 4, fala lá da possibilidade de extinção, suspensão e da perda do poder familiar. Então o pai pode perder o poder familiar se descumprir algumas de suas responsabilidades. O Código Penal, observe, o Código Penal, por seu turno lá, ele enquadrou essa conduta, ou seja, essa interrupção, essa falta de assistência dos pais, como uma espécie de crime contra a assistência familiar. Foi num tipo denominado abandono intelectual. Colocou lá, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar é apenado com a detenção que varia de 15 dias a 1 mês ou substitutivo por multa. Mas calma, é para não achar que eu estou aqui dizendo que as pessoas, os pais, vão perder o poder familiar ou serão presos aí porque tirou a criança das escolas. Não é isso, absolutamente. Eu estou apenas apontando genericamente aí dispositivos que guardam alguma conexão com o tema e que tem a ver com a responsabilidade dos pais. Óbvio que essa aferição aí, a extensão dessa responsabilidade, assim como os exames dessas circunstâncias, discussão inclusive sobre a exigência de dolo ou de culpa nessa conduta, é outra história, Se há ou não atenuação dessas responsabilidades por conta do coronavírus, é outra história. Então, nada de espalhar por aí que Fábio Carvalho afirmou que os pais correm o risco de perder a guarda ou de serem presos por tirar o filho da escola neste período de pandemia. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Só apenas estou apontando as responsabilidades porque está previsto na legislação. Mas enfim, paralelo a essas previsões genéricas aí que são contidas tanto no Código Penal como no Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de proteção menor, portanto feito para menor, ele trata também essa conduta dos pais como uma infração administrativa e é apenado inclusive com multa. Lá no artigo 249 do ECA, ele diz que se o pai descumprir dolosa, observe, ou culposamente, os deveres que são inerentes ao poder familiar, e aí você pode entender que dentro desse poder familiar está prestando um serviço educacional, ele pode ser apenado com multa de 3 a 20 salários de referência, e que pode ser dobrado aí em caso de reincidência. Mas aí você me pergunta, tá, tudo bem, já entendi as consequências dos pais, ok, mas onde é que a escola entra nisso? A escola é a autoridade policial agora para fiscalizar? Tem poder de polícia? Qual é o caso? Por que a escola entra nisso? Observe, onde é que tem escrito que a escola tem que exigir a matrícula em outra unidade ou tem que exigir um termo de responsabilidade ou termo de ciência? É porque, além das obrigações da escola, ou melhor, dos pais, a escola também tem obrigações específicas. Então, além de todas essas obrigações que são compartilhadas, como eu disse, quando eu iniciei o texto lá, de forma solidária, entre a sociedade, entre o Estado, entre a família, o ECA trouxe uma exigência muito específica e que finalmente vai fazer vocês entenderem o porquê dessas exigências aí de condicionamento, apresentação da reserva de vaga ou da assinatura dos termos que eu me referi, de responsabilidade ou termo de ciência. Vejam especificamente o que diz o artigo 56 do ECA. O artigo 56 do ECA diz: os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar nos casos de
reiteração de faltas justificadas e de evasão escolar, quando esgotados os recursos escolares. Evasão escolar é saída da escola. Se é saída da escola, quando o pai tira o aluno da escola, é um dever da escola comunicar ao conselho tutelar. Então, meus amigos, minhas amigas, eu concluiria que não há qualquer tipo de abuso de direito, não há abusividade nessa conduta, ela não é uma atitude de coerção, não existe isso, não é um revanchismo da instituição escolar essa exigência. Então, se ouviram falar isso, não é verdade. Isso decorre, na verdade, de uma precaução legal, é uma cautela que decorre de expressa previsão legal. Portanto, se a escola condicionar a rescisão contratual à apresentação desse atestado de vaga, ou o termo de responsabilidade, ou ainda a declaração de ciência, que vai ser comunicado o fato ao conselho tutelar por evasão escolar, é porque o artigo 56, inciso 2, assim determina. Então, eu refuto, eu discordo inclusive veementemente de quem entende que essa atitude ela é ilegal, ela é imoral, né? Mas obviamente que esse é o meu opinativo. No direito nós falamos data maxima venia, até porque eu conheço posições aí em sentido contrário, que relativizam aí, ou até que contestam também essa exigência. Eu verdadeiramente respeito essas opiniões, embora não concorde, né? Então, viva a dialética, esse é o meu opinativo, e se você gostou desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem aí com os pais de alunos, com escolas, comentem, né? Digam se tem alguma dúvida, que eu estou 100% à disposição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.